Veja bem, pessoal, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu uma ordem para o Ministério da Defesa retirar de site textos sobre o regime militar. Para quem não sabe ou não soube o que significou a ditadura civil-militar de 1964 até 1985, precisa saber a verdade. E para saber a verdade, não dá para olhar apenas uma narrativa. É preciso olhar a história, olhar os fatos, para entender o que aconteceu. Eu mando esse recado, inclusive, para a turma nova, para os jovens, os adolescentes, que não sabem ou que não souberam o que significou esse período do regime militar. O regime militar, ele foi instituído nessa época que eu falei, e ele perseguiu, torturou, institucionalizou a tortura, matou, e muitas pessoas desapareceram durante o regime militar. Muitas pessoas inocentes, inclusive. Então houve crimes hediondos. A tortura foi institucionalizada, a perseguição, com o famoso ato institucional número 5. Claro que não se colocou, por exemplo, na lei vamos torturar, mas toda a lei que foi organizada naquele período, enquanto ele durou, ela deu aval para as torturas, que é a pior coisa que um ser humano pode fazer com o outro. A ditadura militar, melhor dizendo, civil-militar no Brasil, ela precisa ser passada a limpo. E para ser passada a limpo, não se pode negar os fatos. Então, quando Dias Toffoli ele suspende uma ordem do Ministério da Defesa, que, na verdade, quando ele faz isso, ele dá aval para todas as barbaridades que aconteceu. O texto na íntegra do Ministério da Defesa, esse texto que foi divulgado, contém vários absurdos, várias mentiras deslavadas, e ignora os absurdos que provocaram. Sequer consideram que fizeram alguma coisa de errado, como é o caso, por exemplo, de torturar. Os presos políticos eram torturados em quartéis militares, no exército, em vários quartéis. Então temos vários casos, por exemplo, o caso do jornalista Vladimir Zog, que foi convocado para ir para o DOPS, para prestar esclarecimento, se tornou um preso político, e ele saiu de casa, tranquilo, sozinho, e foi prestar esclarecimento. Chegou lá, foi torturado e assassinado. E isso foi um dos casos que ficou mais presente na imagem do povo brasileiro sobre a ditadura militar. Ele foi torturado sem ter motivo algum e foi assassinado com as torturas. Inventaram, inclusive, que ele tinha se suicidado. Depois que tudo que provocou, então, um jornalista conseguiu tirar uma foto dele estirado na parede, segurado por uma corda pelo pescoço, mas a própria foto já denunciava que aquilo uma corda não, um cinto. A própria foto já denunciava que aquilo não foi um suicídio. Então, quando o Dias Toffoli ele rejeita o que a juíza fez, que era para suspender a nota, não é? Ele dá aval para essas coisas, dá um aval para essas coisas. Portanto, veja bem, eu vou ler aqui a nota e fazer o comentário, para que vocês tenham acesso. Eu vou inclusive colocar o link na descrição do vídeo e vocês acessem a nota.
Olha só, primeira coisa é o título, né? Eles consideram um movimento de defesa, né? Um movimento democrático. Diz o seguinte, a nota alusiva a 31 de março de 64. Brasília, 31 de março de 2020. O movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira. Começa o absurdo aí. Que democracia foi essa? Uma democracia em que se prende pessoas, até pessoas inocentes, pessoas são torturadas, são assassinadas por torturas. Isso é democracia. Isso não é democracia. Tá? Começa por aí. O Brasil reagiu com determinação às ameaças que se formavam naquela época. Que ameaças? Aí o discurso deles é que era uma ameaça comunista, uma ameaça totalitarista. Não havia ameaça nenhuma. Não havia ameaça nenhuma. Na verdade, o que existia nesse contexto era que o movimento socialista aconteceu no mundo. Alguns países se tornaram socialistas no sentido de combater a ditadura do capital, que massacra, que mata milhões de pessoas, que oprime, que humilha, que explora. No Brasil não existia ameaça nenhuma comunista. Existia uma luta para a garantia de direitos trabalhistas, reforma agrária, reformas institucionais que dessem condições para as pessoas viverem com dignidade. Somente isso. Mas se criou a ideia de uma ameaça comunista que ia acabar com as famílias, que ia acabar com a bandeira, com a pátria. Não existiu nada disso. A história está aí para mostrar. Eu recomendo vocês, olha, verifiquem os livros históricos, verifiquem sites que fazem reportagens com responsabilidade. Vários professores, vários acadêmicos, vários cientistas que fizeram pesquisas sobre o assunto e observe de fato o que aconteceu. Portanto, não foi um movimento democrático. O regime militar não foi. Foi um regime autoritário. Foi uma ditadura. Tá bem? Uma ditadura. Aí eles dizem que o entendimento de fatos históricos apenas faz sentido quando apreciados no contexto em que se encontram inseridos. Ou seja, estão usando palavras bonitas para dizer, olha, se aconteceu alguma coisa errada, vamos entender o contexto. Sim, se torturou, se matou, se humilhou e se manteve a maioria pobre, miserável. E isso foi feito com o apoio da Igreja Conservadora, de empresários conservadores, das Forças Armadas, de militares. Tudo que existia contra os direitos humanos foi feito. Foi feito. Isso não foi democracia nenhuma. Se tem imbecis hoje que pedem a ditadura militar, o AI-5, é porque se não tem noção do que aconteceu, ou se tem, é porque se beneficiaram com a ditadura. Não há outra coisa. O início do século XX foi marcado por duas guerras mundiais. Sim, duas guerras mundiais. A Primeira e Segunda Guerra Mundial, 1914, a outra 1944. Tá? O início desse século foi marcado por duas guerras mundiais em consequência dos desequilíbrios de poder na Europa. Que desequilíbrios? Isso eles usam um subterfúgio para dizer desequilíbrios de poder na Europa. Significava o quê? Nós tínhamos a corrente dos países socialistas que pregavam uma planificação para um benefício da sociedade como um todo. E aí tínhamos do outro lado o capitalismo dirigido pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Então, desequilíbrio de poder na Europa não é só que desequilíbrio de poder, isso é um subterfúgio que eles utilizam aí para negar o óbvio, ou seja, desequilíbrios econômicos em função do avanço do liberalismo econômico, da ganância do capital. Nós tínhamos muito conflito social,
muita pobreza e muita miséria e muito conflito social. E a proposta socialista, ela nasce no sentido de combater a ganância pelo lucro e garantir igualdade social. Então não é só esse desequilíbrio de poder, isso é uma palavra que eles usam como uma coisa que, assim, como se estivessem pincelando uma coisa e escondendo, na verdade, a realidade. Tá? Depois, ao mesmo tempo, ideologias totalitárias em ambos os extremos do espectro ideológico ameaçavam as liberdades e as democracias. É verdade, o nazismo, o fascismo, por exemplo, e tivemos o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, tá? Com Benito Mussolini. Na União Soviética nós tivemos o stalinismo, que foi também um regime totalitário, não se nega isso, tá? Mas o fato de ter acontecido regime totalitário também como o stalinismo não justifica torturas e assassinatos e perseguição e a negação do que aconteceu na história do Brasil. Não significa. Nos vários países da América Latina, por exemplo, que aconteceram ditaduras militares apoiadas diretamente pelos Estados Unidos, como foi a ditadura militar do Brasil, em vários países como Argentina, Chile, por exemplo, Uruguai, já os torturadores foram condenados, os que ainda estavam vivos, né, foram condenados. A sociedade reconheceu. E no Brasil se nega isso. E o presidente do Supremo Tribunal Federal acha que é democrático uma nota mentirosa. Que é uma nota mentirosa. Se pelo menos ficasse calado, estava tudo bem. Apesar de ser uma negação também. Mas é uma nota mentirosa. E que somente põe lenha na fogueira para esse momento difícil que nós temos agora do crescimento do fascismo, da intolerância, do ódio, de um presidente da República que dia a dia ameaça a esquerda, ameaça os movimentos populares, defende a tortura abertamente, como defendeu no dia do impeachment da presidente Dilma, e ninguém faz nada. Então uma nota dessa, sendo aceita como democrático pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, significa o quê? Um aval para as barbaridades que aconteceram, que se acontecer de novo, não tem problema. Isso é um aval, tá? Então, aí diz aqui ainda a nota, né? Eu estou lendo a nota do Ministério da Defesa. O nazifascismo foi vencido na Segunda Guerra Mundial com a participação do Brasil nos campos de batalha da Europa e do Atlântico. Verdade. Essa parte é uma verdade, tá? Mas enquanto a humanidade tratava os traumas do pós-guerra, outras ameaças buscavam espaço para novamente impor regimes totalitários. O que é que está dizendo aqui? Estão dizendo aqui nas entrelinhas que a ameaça comunista no Brasil, que isso não aconteceu, a ameaça não aconteceu. O Brasil não tinha um avanço de uma ameaça comunista como um stalinismo, por exemplo. Tá? Então essa frase aqui, ela simplesmente ela garante, ela autoriza as barbaridades que aconteceram pela a ditadura militar, pelos militares, no DOPS, as torturas que fizeram, para dizer, olha, fizemos isso, tínhamos que fazer e faremos de novo se for necessário. Tá? Direitos humanos aqui não existem. Enquanto a humanidade tratava os traumas do pós-guerra, a ameaça buscava espaço para novamente impor regimes totalitários. Olha, o regime totalitário que a gente vive é o regime do capital, acima do ser humano, acima da vida, onde nós temos milhões abaixo da linha da pobreza. Esse é um regime totalitário. Esse que deve ser considerado um regime totalitário, tá? Naquele período convulsionado, o ambiente da Guerra Fria penetrava no Brasil. A Guerra Fria, pessoal, para quem não conhece essa linguagem ainda, é porque acabou a Segunda Guerra Mundial, ficaram dois blocos, o bloco dos Estados Unidos e o bloco
da União Soviética. Estados Unidos defendendo o capitalismo, União Soviética defendendo o socialismo, apoiando o socialismo. A Guerra Fria porque não vai ser uma guerra direta, mas vai ter uma guerra ideológica e vai usar inclusive muitas narrativas, utilizando filmes até para defender um lado ou outro. Por exemplo, os Estados Unidos, até hoje ele tem, por exemplo, o 007 foi um símbolo da Guerra Fria. Por quê? Porque o 007, todos os inimigos dele vão ser socialistas. Todos os inimigos dele. Tudo que faz é contra o socialismo. E aí, os Estados Unidos vai fazer filme também sobre a Guerra do Vietnã, mostrando o sofrimento da Guerra do Vietnã. O Vietnã do Norte derrotou os Estados Unidos, um país pequeníssimo, pequenino, derrotou os Estados Unidos. E até hoje os Estados Unidos não engolem. E sabe como foi que acabou a Guerra do Vietnã? Porque as mães dos soldados americanos, elas foram às ruas pedir o fim da guerra com o Vietnã, que estava matando seus filhos. É para isso que essas coisas servem. Usar os jovens para defender a hipocrisia, o capital, a maldade, a ambição. Porque quem vai para a guerra são jovens. Os canalhas ficam mamando nas tetas. Os empresários, os grandes empresários, os grandes líderes militares, até os líderes de direita, os conservadores da igreja, os empresários conservadores, os gananciosos, como há até hoje. Essas mesmas pessoas que vão hoje pedir o AI-5 são as pessoas, suas famílias, que apoiaram a ditadura militar que torturou e matou pessoas inocentes. Então, diz aqui, naquele período convulsionado, o ambiente da Guerra Fria penetrava no Brasil. Ingredientes utópicos embalavam um sonho com promessas de igualdades fáceis, liberdades mágicas, engojos que atraíam até os bem-intencionados. Palavras bonitas utilizadas aqui para dizer, olha, essa história de socialismo não existe não, o que existe é capitalismo, isso é natural e tem que existir somente isso. Que na verdade é um engodo, uma democracia que é um engodo, uma democracia que, se tiver um líder popular dos trabalhadores, que apoia os trabalhadores, eles não aceitam e chega a dar o golpe militar. Sabe por que o Jango foi deposto? É porque ele estava iniciando as reformas de base para tornar a sociedade brasileira mais igualitária, mais justa. E por isso que ele foi deposto. E hoje, por exemplo, os ricos que não querem tirar um centavo do seu dinheiro, eles se mantêm com a exploração. Por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a reforma trabalhista, todas essas reformas, elas mexeram com quem? Somente com os trabalhadores. Não mexe com militar, não mexe com banqueiro, não mexe com grande empresário. Você sabe o que significa isso? Canalice, hipocrisia. Esses mesmos empresários e os seus asseclas vão às ruas hoje, principalmente a camada da classe média, vão às ruas pedindo o fim do isolamento, que é a única coisa importante para conter o avanço da epidemia, da pandemia do coronavírus, para não se tornar uma epidemia. Vão nos seus carrinhos de luxo pedir para acabar com a quarentena, para voltar à normalidade. Por quê? Porque são os trabalhadores que estão na linha de frente, que precisam trabalhar. E é porque é somente 50% da população que está trabalhando dentro das condições exigidas pelo Ministério da Saúde, melhor dizendo, pela Organização Mundial de Saúde, para manter os serviços essenciais. Isso é importante saber. Então, diz mais ainda, as instituições se moveram para sustentar a democracia. Qual foi a democracia militares que nós tivemos, com torturas, com assassinatos, com o torturador Brilhante Ustra,
colocando até insetos na vagina das mulheres, socando, batendo, agredindo de toda forma, colocando pessoas dentro da geladeira, jogando água gelada, dando choque elétrico na vagina, nos testículos. Isso é democracia. É isso que é democracia. As instabilidades e os conflitos recrudesciam e se disseminavam sem controle. As instabilidades e os conflitos recrudesciam e se disseminavam sem controle. Isso é uma frase vazia, mal intencionada, porque se existiam os conflitos, existia o conflito ideológico, os militares, apoiados pelo setor conservador da igreja, por grandes empresários, pegavam as pessoas, torturavam até aquelas que não sabiam nada. Essas pessoas pagaram com a vida para que nós tivéssemos um mundo melhor mais à frente. E aí essa palavra aqui, esse termo, as instabilidades, os conflitos recrudesciam e se disseminavam sem controle. Isso é para dizer o quê? Está sem controle, então chama os militares, que eles são bonzinhos e eles sabem fazer as coisas, né? É isso que eles querem. Por exemplo, o Bolsonaro hoje, ele sonha por um momento de mais instabilidade possível para poder impor de fato um AI-5. Porque aí, se tem instabilidade, olha, então a coisa está fora do controle. Então quem chama? Os militares. E quem vai pagar é o povo simples, pobre, ou aqueles que têm um mínimo de conhecimento. A sociedade brasileira, os empresários e a imprensa entenderam as ameaças daquele momento. Olha, aqui essa nota militar, ela reconhece que quem fez a ditadura foi militar, foi parte da elite brasileira, a alta elite brasileira mesmo, a elite mesmo, e empresários que apoiaram inclusive as torturas e assassinatos. Por exemplo, só para você ter uma ideia, um preso político como o Frei Tito, que era beneditino, foi preso, foi torturado diversas vezes pelo delegado Fleury, foi tão torturado que chegou a ficar louco, ficar ouvindo voz, foi para a França para ver se cuidar da sua saúde e não resistiu com as vozes que ele ouvia, vendo constantemente o delegado Fleury. E ele, para se livrar disso, de fato, ele, no caso, cometeu suicídio para se livrar desse sofrimento. Isso é democracia. Aquele foi um período em que o Brasil estava pronto para transformar em prosperidade o seu potencial de riquezas. Outro termo, vazio. O que quer dizer isso? Aí diz ainda: entregaram-se à construção do seu país e passaram a aproveitar as oportunidades que eles mesmos criavam. Também uma frase que não diz nada. O Brasil cresceu até alcançar a posição de 8ª economia do mundo. Houve o chamado milagre brasileiro às custas da exploração da maioria dos brasileiros. A maioria não tem casa para morar com dignidade, não tem água, não tem rede de esgoto, até hoje. A maioria da população. A saúde pública veio melhorar um pouquinho com a Constituição de 88, com o surgimento, a criação do SUS. Que hoje, esse governo atual, ele tira os recursos para a saúde. E por isso que faltam leitos nos hospitais para atender as pessoas com coronavírus. A lei da anistia de 1979 permitiu um pacto de pacificação. O que quer dizer isso? Houve uma anistia que se anistiou as pessoas de esquerda, os presos políticos, ao mesmo tempo que se anistiou quem? Os torturadores, os assassinos, que há pouco tempo foi homenageado no Congresso Nacional pelo senhor Jair Bolsonaro. O que significa que estava pronto para transformar em potencialidade o seu potencial de riqueza. Isso não diz nada, porque se for dizer assim, olha,
Tem um potencial de riqueza, com muita gente trabalhando, com muito trabalhador sendo explorado, produzindo inclusive uma agricultura para o mercado, para exportação. Aí tudo bem, uma grande economia do mundo também. Quem se beneficia? Os ricos, os grandes empresários, os banqueiros, os grandes latifundiários. Os brasileiros escolheram, olha só, aí diz, olha, os brasileiros escolheram essa situação de tortura, de assassinato, do ato institucional número 5, as torturas. Diz aqui, os brasileiros escolheram isso, você escolheu isso, sua família escolheu isso. Veja bem, o coronel Brilhante Ustra, por exemplo, foi homenageado, um dos grandes torturadores, esse que colocava inclusive incesto na vagina das mulheres. Foi homenageado pelo presidente, que na época era deputado, o Jair Bolsonaro. E ainda hoje é homenageado. Seus filhos usam camisas do coronel Brilhante Ustra. Ainda ontem, por exemplo, o Jair Bolsonaro recebeu um dos coronéis responsáveis por torturas, por assassinato, o coronel Curió, um dos grandes também torturadores do regime militar. O responsável por atrocidades, se não foi torturador, responsável por atrocidades. A lei da anistia de 1979 permitiu um pacto de pacificação, um acordo político e social que determinou os rumos que ainda são seguidos, enriquecidos com os aprendizados daqueles tempos difíceis. Ou seja, em nenhum momento a nota reconhece os absurdos que os militares fizeram. Não reconhecem a agressão aos direitos humanos, o desrespeito aos direitos humanos, por exemplo. O Brasil evoluiu, tornou-se mais complexo, mais diversificado e com outros desafios. As instituições foram regeneradas e fortalecidas. Muitas foram regeneradas e fortalecidas graças às lutas sociais, aos movimentos sociais e à denúncia dos absurdos que ocorreram. Só por isso. E assim estabeleceram limites apropriados à prática da democracia. Porque com a nova Constituição exigida pela sociedade, então isso foi possível. Inclusive com Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Verdade, essa comissão que é negada, que foi diluída com o governo Bolsonaro. A convergência foi adotada como método para construir a convivência coletiva civilizada. Hoje os brasileiros vivem o pleno exercício da liberdade e podem continuar a fazer suas escolhas. Será? As Forças Armadas acompanharam essas mudanças. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, como instituições nacionais permanentes e regulares, continuam a cumprir sua missão constitucional e estão submetidas ao regramento democrático com o propósito de manter a paz e a estabilidade. A ditadura militar, ela foi instituída em nome da lei, com o ato institucional número 5, e se falava muito em liberdade e democracia. Até os militares falavam isso, enquanto torturavam. Os países que cederam às promessas de sonhos utópicos, ou seja, estão dizendo, os países que se tornaram socialistas, ainda lutam para recuperar a liberdade, ou seja, somente o capitalismo, que só serve à elite podre, canalha, que vive da exploração, é que se beneficia. Esse capitalismo que só serve para uma parte da sociedade. Os países que cederam às promessas dos sonhos utópicos ainda lutam para recuperar a liberdade, a prosperidade, as desigualdades e a civilidade que regem as nações livres. Uma frase que esconde a verdade dos fatos, mal intencionada. Cuba, por exemplo, hoje, até hoje, desde os anos 1961, que teve a Revolução Socialista de Cuba, Cuba vive sob o embargo econômico que primeiro tomou, prendeu todos os recursos, todo o dinheiro que Cuba tinha ficou nos Estados Unidos.
o que estava, por exemplo, do ponto de vista externo. E eles vivem num embargo econômico que não dá condições para eles terem, por exemplo, uma vida melhor. Hoje, eles vivem com o que conseguem produzir. Mas o embargo econômico impede muita coisa para Cuba viver com dignidade. E por que eles fazem embargo econômico? Para dizer assim, olha, o socialismo não presta. O socialismo é pobreza, é miséria, é falta de liberdade. É isso que eles dizem, é a narrativa que eles criam. E, no entanto, até hoje Cuba resiste. Cuba resiste, com uma população que respeita, por exemplo, com uma sociedade que respeita os velhos. Coisa que no Brasil os velhos são jogados fora, escanteados, negados. Como infelizmente denunciou o ator Flávio Migliaccio, que tirou sua vida porque viu que o Brasil não respeita os velhos e que esses anos tristes de 64 estão praticamente voltando. Portanto, a nota que se encerra aqui, que ela é assinada pelos diversos poderes militar, não é? Instâncias militares, tá? O movimento 64 é um marco para a democracia brasileira, muito mais pelo que evitou. Uma grande balela, uma farsa, essa frase. Então, assino Fernando de Azevedo e Silva, ministro da Defesa, Ilques Barbosa Júnior, almirante da Esquadra, comandante da Marinha, o general Edson Leal Punhol, comandante do Exército, o tenente brigadeiro Antônio Bermudes, o comandante da Aeronáutica, ou seja, as três forças militares. Ela chegou a suspender, né, essa nota mentirosa, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, recentemente, ele voltou, disse que não era problema essa nota e era um direito democrático essa nota. Lembrando que o Toffoli, há pouco tempo, com pouco tempo que ele tinha assumido a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele chegou a dizer a seguinte frase, que não houve ditadura no Brasil, houve um movimento militar, por exemplo, não houve ditadura. Ou seja, essas coisas somente passam pano, como se diz, para autoritários e seguidores autoritários como Bolsonaro. Passam pano para essas pessoas que pedem o AI-5, essas pessoas que agridem até uma pessoa que estiver com roupa vermelha, que agrediam, por exemplo, os enfermeiros que estavam fazendo um movimento pacífico, porque 51 profissionais de enfermagem tinham morrido já no combate ao coronavírus, e um bolsonarista foi lá, cuspiu inclusive na cara da enfermeira. Uma bolsonarista também esculhambando a enfermeira. Então, essas coisas que alimentam essa maldade. Portanto, essa decisão do senhor Dias Toffoli somente nega a história. Somente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. E também acesse a nossa playlist de Sociologia, Política, Atualidade e muito mais.